E aí, tudo bem? Você sabe que no dia 15/11 temos o feriado nacional da Proclamação da República. Mas quem disse que houve proclamação do YouTube? Negativo. Então tem vídeo com certeza e você vai ficar por dentro de tudo mais novo que está acontecendo no futebol e em especial do mercado da bola. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal para irmos direto ao ponto que eu sei que você quer. Se tem uma palavra que está definindo o Real Madrid um pouquinho é crise. Tanto o Real quanto o Mbappé vem sofrendo com as críticas da imprensa. Isso porque ambos não têm conseguido atingir as expectativas dos torcedores e também da diretoria. A equipe espanhola manteve seus principais jogadores, com exceção de Toni Kroos, e adicionou o craque francês ao seu ataque, o que fez com que o favoritismo nas competições aumentasse ainda mais. Todavia, a verdade é que desde a chegada de Mbappé, o futebol do Real Madrid piorou, com até mesmo Carlo Ancelotti e o presidente Florentino Pérez admitindo que a situação não é boa. Entretanto, por gostar muito do camisa 9, Florentino vinha amenizando as atuações do atleta, salientando que o mesmo só precisa de tempo para se encontrar no clube. Contudo, até mesmo ele parece ter se cansado de esperar. Isso porque, segundo informação do portal Futebol Espanha, ao avaliar os primeiros 4 meses do atleta em Madrid, Florentino teria confessado a Ancelotti que está muito decepcionado. Esse não é o Mbappé que contratei, teria dito Cartola em conversa com o técnico nos bastidores merengues. O italiano, por sua vez, se comprometeu a recuperar o atleta, pois caso contrário ele pode sair. Vale ressaltar que no time de Ancelotti, Mbappé tem atuado como centroavante, posição na qual não se sente confortável. Todavia, com Vinícius Júnior na ponta esquerda, é pouco provável que o atleta atue em sua função de origem. A situação do jogador no Real tem repercutido até mesmo entre os torcedores do Barcelona, que chegaram a compará-lo com Vitor Roque, que atualmente joga pelo Betis. Desde que chegou ao Santiago Bernabéu, o Kylian Mbappé disputou 16 partidas, nelas marcou 8 gols e distribuiu outras 2 assistências, totalizando 10 participações. Eu acho que nem mesmo o maior hater do Mbappé imaginava que ele teria tanta complicação assim no início do Real Madrid, e muito menos que ele seria especulado em realmente ser chutado e ir embora do Real. O Marcelo ficou manchado na carreira por conta de polêmicas extracampo e deixou o Fluminense de maneira extremamente polêmica após um atrito com o técnico Mano Menezes. Desde então, seu nome vem ganhando força em diversos clubes da Espanha e do Brasil. Multicampeão e ídolo do Real Madrid, o craque é visto como uma contratação midiática e com certeza chegará para trazer novos holofotes ao seu futuro clube. Justamente por isso seu nome tem ganhado força na MLS. Em meio ao crescimento exponencial do futebol nos Estados Unidos, os clubes americanos vêm cada vez mais investindo em grandes nomes. Diante disso, o Los Angeles FC tem sonhado com a chegada de Marcelo, e de acordo com a apuração do portal RTI Sport, Marcelo foi procurado formalmente para assinar com a equipe e sinalizou positivamente para a possibilidade. Isso porque no auge dos seus 36 anos, o defensor enxerga com bons olhos a possibilidade de atuar em uma liga com menos pressão esportiva. Todavia, para assinar com o clube americano, o brasileiro exigiu um salário de $1 milhão por mês, cerca de 5,7 milhões de reais mensais, o que acabou assustando a diretoria do Los Angeles. O valor está acima do teto salarial do time, que conta com nomes como Hugo Lloris e Olivier Giroud, campeões mundiais com a seleção francesa no ano de 2018. Ainda assim, o time está disposto a fechar negócio caso a pedida do atleta seja reduzida. Desde que deixou o Fluminense, Marcelo não parece ter pressa para definir o seu futuro e vem curtindo o momento. O lateral, inclusive, chegou a fazer um vídeo provocando aqueles que criticam e até mesmo o Mano Menezes nas suas redes sociais. A verdade, Marcelo, é que você tá muito queimado e não é apenas por mera formalidade não. O que você fez não foi legal e claro que sua história é muito grande no futebol, mas convenhamos, não dá pra não afirmar que ele não ficou manchado, porque ficou e muito. O atacante da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia, pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Napoli. Seus talentos são desejados por alguns dos maiores clubes da Europa e ele pode se despedir da Itália em breve. A direção do time está ciente das abordagens e tenta dificultar o provável adeus ao atleta em janeiro de 25. Os agentes do jogador ainda não receberam ofertas, mas têm sido abordados por interessados em informações sobre a disponibilidade do ponta. Dentre as equipes na disputa pela sua contratação está uma potência bilionária do futebol europeu. Os dirigentes querem investir na sua chegada e podem acabar desembolsando uma quantia astronômica para concretizar o negócio. O PSG quer Kvaratskhelia. O jornal Gazeta dello Sport informa que Khvicha pode estar se despedindo do Napoli na próxima janela de transferências. Isso se deve pelo fato de que o PSG voltou a ter interesse na aquisição do atleta. Os franceses desejam tê-lo em seu plantel e já estudam a sua contratação há bastante tempo. Luiz Henrique acredita que ele poderia se tornar a próxima grande estrela da potência do futebol parisino
parisiense nas próximas temporadas. Apesar da grande fase de Barcola, o Paris Saint-Germain ainda vê enorme espaço para investir na beirada do campo com a aquisição do georgiano. Mesmo sem ter feito uma proposta, eles acreditam que podem garantir a chegada do atleta já em janeiro. O Napoli até aceita negociar Kvaratskhelia, mas pretende exigir uma quantia milionária para se desfazer do jovem talento. Segundo informações da imprensa europeia, eles querem receber algo em torno de 110 milhões de euros pela saída de Kvicha. O georgiano há muito tempo vem hypado no futebol europeu e muitas equipes já ficaram de olho nele, só que o PSG pode ir mais a fundo e realmente contratar o jogador em definitivo. O jogador Rafinha foi um dos jogadores mais comentados após o empate do Brasil nas eliminatórias da Copa 26. Isso porque o atacante do Barcelona marcou um golaço de falta e garantiu um ponto para a equipe de Dorival. Por outro lado, os fanáticos não perdoaram o pênalti perdido por Vini Júnior, do Real, no segundo tempo. Com isso, muitos comentários envolveram não somente a cobrança do camisa 7, mas também a escolha do batedor. Comentários como: se tivesse deixado o Rafinha bater o penal, teria evitado essas críticas mais desnecessárias, começaram a aparecer. Ele cobrou nas últimas vezes e fez gol. Vários comentários assim foram vistos nas redes sociais entre os torcedores do Brasil. E de fato, o Rafinha vem passado em melhor fase, como eu já havia afirmado, um dos principais, se não principal jogador do mundo atualmente. A fase do Rafinha é espetacular. Camisa 10 da seleção brasileira na ausência de Neymar, Rafinha marcou um belo gol de falta pela seleção brasileira aos 43 minutos do primeiro tempo. No entanto, a Venezuela empatou o duelo logo após a volta do vestiário, no início do segundo tempo. Esse foi o 15º gol do atacante do Barça nessa temporada e também concedeu 8 assistências em 20 jogos disputados. Rafinha tem sido fundamental para a ótima campanha da equipe de Hans Flick até aqui. Por outro lado, o jogador também atingiu a marca de 10 gols com a camisa do Brasil. Além disso, o canhoto de 27 anos concedeu outras 6 assistências em 30 jogos disputados pela equipe principal da seleção. Rafinha agora tem o dobro de gols do próprio Vini Júnior com a camisa amarelinha. Já pelo Barça, Rafinha está inspirado. Ele e os comandados de Flick somam 33 pontos conquistados, com 11 vitórias e 2 derrotas até o momento. Em seguida, o Real Madrid de Vini Júnior tem 27 pontos, mesmo com uma partida a ser disputada. Meia do Flamengo pode ser envolvido em troca com o Antony do Manchester United. Entenda o caso. O Flamengo tem interesse pelo jogador Antony há algum tempo. O clube carioca acredita que, se o jogador continuar em declínio, pode adquiri-lo junto ao Manchester United. A equipe do United não vem passando por uma boa fase, apesar de, claro, ter oficializado o novo técnico Rubem Amorim, extremamente promissor vindo do esporte. E bem, se o United não tá na fase tão boa, quem dirá o Antony? O Antony ficou extremamente queimado na terra da rainha, sendo considerado por muitos uma das piores contratações que o clube já fez em toda a sua história. Para muitos até, a pior contratação já feita na história da Premier League. Não é brincadeira se pensarmos que o Antony, que havia se destacado na Copa do Mundo de 22, um dos caras mais prestigiados até então, que entrava no segundo tempo e incendiava a partida na época que o Brasil era comandado pelo Tite, simplesmente entrou em esquecimento pelo United. E só não entrou totalmente no ostracismo pelos memes que aparecem, mas nunca relacionados ao seu bom futebol, e sim ao contrário disso. Ciente do interesse do Flamengo no jogador, os dirigentes do Manchester United estão prontos para negociar um jogador com o clube carioca, incluindo o jovem Lohan. O portal TBR Football informou que a equipe britânica pode apresentar uma proposta nesses termos em janeiro de 25 para Lohan, durante a janela de transferências. O site também revelou que Lucas Lohan tem o sonho de jogar na Premier League e vê com entusiasmo a chance de jogar pelo Manchester United. Nesse contexto, o jogador teria dado um sinal positivo para a transação. No entanto, de acordo com o GE, o Flamengo não tem interesse em usar Lohan ainda numa troca de jogadores e só concordará em vendê-lo mediante um acordo financeiro. Portanto, para avançar na negociação por Lohan, o clube dirigido por Rubem Amorim precisará abrir o bolso e fazer uma proposta que seja atraente para os cariocas. É importante destacar que Lohan, além de sondar o United, também tem outras propostas oriundas do futebol inglês. Uma é do West Ham, clube que conta com Lucas Paquetá, outra promessa rubro-negra jogando em atividade. Essa troca entre Lohan e Antony seria realmente uma boa para ambas as partes? O que você acha disso? Vamos do United para o grupo City, mas não o Manchester City e sim o Bahia, que negocia a contratação do meia Rodrigo Nestor, jogador do São Paulo. Nas últimas semanas, o Bahia já teve contatos para contratar o Nestor, inclusive uma reunião entre os empresários do jogador e Cadu Santoro, diretor de futebol do time baiano, já aconteceu. O São Paulo, por enquanto, diz não ter recebido nenhuma proposta oficial pelo meio-campista, mas dirigentes sabem do interesse do Bahia. Criado nas categorias de base do tricolor, Rodrigo Nestor tem contrato até junho de 28, mas não tem recebido oportunidades do técnico Luiz
Zubeldia e acredita que o cenário não deve mudar com a permanência do técnico em 2025. A possibilidade de voltar a trabalhar com Rogério Ceni é vista com bons olhos por Nestor. O técnico inclusive já havia pedido essa contratação no passado recente. O meio-campista e o técnico estiveram juntos no São Paulo em 2021, 2022 e 2023. O segundo ano da sequência foi inclusive o melhor do jogador como profissional: 62 jogos, 8 gols e 11 assistências. Nestor voltou a brilhar sob o comando de Dorival Júnior em 23, quando fez o gol do título da Copa do Brasil sobre o Flamengo no Morumbis, atuando em diversas funções no meio de campo tricolor. Pouco depois, porém, o meio-campista teve uma grave lesão do joelho esquerdo e só voltou a jogar em maio de 2024. Pois é, o futebol brasileiro tem dessas, e principalmente o futebol mundial. Nunca imaginaríamos que teríamos Sérgio Ramos especulado no Corinthians, mas uma curtida misteriosa em foto de Memphis Depay gerou invasão de corintianos nas redes sociais, e o negócio não é tão impossível assim. Reportagem da ESPN apurou que as partes tiveram conversas avançadas e que dirigentes do futebol brasileiro até ensaiaram 2 vezes uma viagem à Espanha para bater o martelo pelo zagueiro de 38 anos. Ainda de acordo com o que soube a reportagem, as conversas com o staff do atleta chegaram a avançar em contatos à distância, na maioria das vezes pelo celular. O triunfo do timão para seduzir o Real Madrid, inclusive, foi Memphis Depay. O holandês conversou com o defensor espanhol e contou detalhes de como é o ambiente no clube e nos bastidores. Os relatos dados pelo holandês sobre o projeto profissional foram fundamentais para o interesse do zagueiro. No momento que vem travado o acerto é que, segundo a apuração, o principal entrave foi o tempo. Já livre no mercado, Ramos teria salários pagos no Corinthians por um grupo de empresas, o que animou dirigentes alvinegros. A viabilidade da operação, no entanto, não está sendo concluída dentro do prazo necessário para que o espanhol possa ser inscrito em competições, como no caso anteriormente, que poderia ser inscrito tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. O Corinthians, inclusive, já caiu nessas 2 competições. Mas sim, Sérgio Ramos tem interesse em ir para Itaquera, ao menos o que foi apurado pela ESPN. Em 2025, o Corinthians pode sim tentar se animar com a contratação, desde que, claro, tenha um investidor ou mesmo o próprio clube consiga pagar o salário do atleta, pois não adianta dar calote, não é mesmo? Endrick pode pela primeira vez ser emprestado para o Real, mas não o Real Madrid, o Valladolid. Muitos veículos de comunicação informaram que Endrick poderia sair do Real rumo a Juventus. No entanto, o camisa 16 deve ser emprestado, mas para um outro clube espanhol. A proximidade entre Ronaldo Fenômeno, dono do Real Valladolid, e o presidente Florentino Pérez ajuda na transação que pode levar o prodígio ex-Palmeiras para respirar novos ares. Endrick será reavaliado em dezembro, na metade da temporada europeia, e a chance de ir para o Valladolid está praticamente certa. Por outro lado, o portal Ferraris traz bastidores entre Endrick e Real, onde mostra que ambas as partes estão dispostas a um empréstimo de curta duração, no intuito do canhoto pelo menos voltar a jogar com frequência. O clube merengue quanto ao atleta já enxergam com bons olhos a possibilidade de um empréstimo, desde que seja na La Liga. Nesta sexta-feira 15, aumentaram as expectativas dos fanáticos em torno do futuro do Endrick. Apesar de Ancelotti ter prometido minutos ao jovem, não é essa a realidade enfrentada por ele. Desde que desembarcou no Real Madrid, Endrick soma 2 gols e 1 assistência em 10 jogos disputados. Outro que corre por fora e quer chances é Arda Güler. O turco é outro atleta escanteado por Ancelotti e não joga com frequência. Comprado junto ao Fenerbahçe, o atacante também vê com bons olhos ser emprestado para outra equipe. O Jack Grealish tem sido um dos principais assuntos dos bastidores do City, isso porque o camisa 10, um dos principais investimentos do clube inglês nas últimas temporadas, não tem recebido minutos sob o comando de Pep Guardiola. Até por isso, a imprensa inglesa segue repercutindo o interesse de outros gigantes pelo atacante dos Citizens. No entanto, um dos principais jornais da Inglaterra revelou detalhes sobre a decisão do atleta sobre o futuro. Segundo Graham Bailey, especialista em transferências inglesas, o Jack Grealish não quer deixar o City. Mesmo com as sondagens do Tottenham e do Aston Villa, o atacante estaria contente com a situação no Etihad. Segundo o próprio jornalista, pelo que entendi, ele está muito feliz no clube. Ele ama o City. Não demonstrou nenhuma indicação de que quer sair. É o que me disseram. Obviamente, houve ligações com Spurs e Villa. Definitivamente não há conversas acontecendo com ninguém. E claro, aos 29 anos, o Grealish chegou ao atual campeão da Premier League na temporada 21-22, com investimento de 117,5 milhões de euros, cerca de 719 milhões de reais na atual cotação, gera muitas críticas sobre a minutagem do atleta no City, por isso o Tottenham foi um dos interessados. Na última temporada, o camisa 10 atuou em apenas 36 jogos, com 3 gols marcados e 3 assistências. Já em 24-25, o Grealish entrou em campo em 10 oportunidades, sem gols
gols marcados, mas com 2 assistências concedidas. O camisa 10 tem uma média de 54 minutos em campo, acabando não atingindo as expectativas dos torcedores ingleses e até mesmo da direção do clube. A situação não é novidade nos bastidores do City, até por isso Rodri, meio-campista do City e uma das lideranças técnicas do elenco, falou sobre o momento do jogador inglês com Guardiola, afirmando que Grealish sabe que precisa mudar o comportamento nos bastidores. Rapaz, será que o GE vai dar o famoso furo que deu e ele vai estar errado? O Santos ainda tem possibilidade de contratar o Gabigol. Horas após o Santos confirmar o acesso à Série A, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o Peixe entrou na briga pela contratação do Gabi, que pertence ao Flamengo, mas tem negociações avançadas para assinar com o Cruzeiro. Haviam confirmado que o Gabi já estava totalmente na Raposa, mas ao que parece não é bem assim. De acordo com o mandatário do Santos, a equipe santista ainda aguarda um posicionamento do atleta e de seus familiares. Nas palavras de Marcelo Teixeira, conheço a família e o Gabriel desde adolescente, quando ainda estava na minha gestão. Sei do caráter e do posicionamento deles e até o momento não há nada no sentido de dizer que já está resolvido. Estamos aguardando definição. Gabigol inclusive não será relacionado para a partida entre Flamengo e Galo. O rubro-negro publicou uma nota na tarde dessa terça afirmando que os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente, o Marcos Braz, e pelos representantes do FUT. Supostamente Gabigol teria entrado de rota em atrito com Felipe Luiz, que o tirou no segundo tempo, no último jogo da decisão. Supostamente Gabigol teria dito a Felipe Luiz: "O que é, Felipe? Tá achando que você é o Guardiola?" Essa declaração deixou muita gente de cabelo em pé. Por estar tão próximo do objetivo do Cruzeiro, a equipe da Raposa tenta blindar o elenco de interferências externas, como são as notícias sobre Gabigol. Um dos grandes objetivos da Raposa em 2024 é conseguir a classificação para a Libertadores e, consequentemente, levar o Gabi junto. Segundo informações divulgadas nos donos da bola MG e na agência RTI Sport, Gabigol já estaria buscando uma casa na região metropolitana de Belo Horizonte. Revelado nas categorias de base do Santos, o Gabi, considerando as 2 passagens, acumula 210 partidas com a camisa alvinegra e 84 gols marcados. O Gabi foi promovido ao elenco profissional do Santos em 2013 e atuou por 3 temporadas. Em 2016, o menino da Vila foi vendido à Internazionale de Milão e após 2 anos, já em 2018, retornou por empréstimo ao Peixe. O Corinthians mira um velho conhecido, Roger Guedes, como possível substituto para Yuri Alberto. A negociação, no entanto, é complexa e precisará de múltiplos fatores, ornando para que as coisas aconteçam da melhor forma. É claro que o foco do Corinthians é manter o Yuri, mas há uma grande possibilidade de saída no fim do ano. Propostas importantes devem chegar e uma venda está sendo sim muito bem vista internamente. A prioridade de Yuri é a Premier League. O West Ham, Southampton e Nottingham Forest são os principais interessados. Roger Guedes é o plano A em caso de saída do camisa 9, por entender que o encaixe seria bom com Memphis Depay. O atacante está disposto a ouvir o timão, mas o Al Rayyan é o empecilho, já que o clube pede 10 milhões de dólares para isso, 61,2 milhões de reais. Os valores são um problema por conta também do clube ainda ter que bancar os salários. A patrocinadora master do timão já entrou em contato com o staff do atacante do Al Rayyan para saber as condições. Vale lembrar que Guedes ganha algo em torno de 5 milhões de reais no seu clube. O Corinthians soube que o Cruzeiro também foi atrás de Roger Guedes, mas parece que o Corinthians é o plano A. Ano passado, negócio fechado por 10 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais. O atacante ficou com 60% desse negócio e o Corinthians teve 40%. O Grêmio também foi atrás de Roger Guedes, mas nada foi confirmado até então. Mas e aí? Gostou dessas transferências? Sabia de tudo? Tá surpreendendo com alguma? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e mais um giro de transferências e rumores concluído com sucesso. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!